Sabe, às vezes as histórias mais incríveis, elas não estão nos livros de história ou em arquivos. Elas estão escondidas bem na nossa frente, em objetos que parecem super comuns. E hoje a gente vai fazer exatamente isso. Abrir uma caixa de ferramentas do século XIX para descobrir uma história que conecta mundos que a gente nem imaginaria que pudessem se cruzar. Essa é a grande pergunta que nos guia. Porque olha só, dentro de uma coleção de ferramentas super familiares, tinha algo que simplesmente não pertencia àquele lugar. Um objeto que foi o ponto de partida para uma jornada de descoberta pela história americana. Beleza. Então por onde a gente começa? A nossa história se inicia com a abertura da caixa de ferramentas da família Ward, um momento que revelou muito, mas muito mais do que só serras e martelos velhos. Imagina a cena. Ao abrir a caixa, no meio daquelas ferramentas com acabamento impecável, um objeto se destacou na hora. Não pela sua função, que ninguém sabia qual era, mas pela sua beleza. Era uma peça lisa, toda decorada, e como disse a primeira pessoa que a viu, parecia uma escultura. E o contraste era gritante, sabe? De um lado, as ferramentas que se esperaria encontrar na Nova Inglaterra daquela época. Do outro, esse objeto elegante e, francamente, muito estranho. A pergunta que ficou no ar foi imediata. O que era aquilo? E o que estava fazendo ali? Agora o foco se volta totalmente para essa peça misteriosa. O que será que as características físicas dela poderiam nos dizer? Olhando de perto, os detalhes eram fascinantes. O material parecia osso super polido e com os desenhos complexos entalhados nele. E o formato, com os furinhos em uma das pontas, dava a dica de que era o cabo de alguma coisa. Mas um cabo de quê? Pois é, essas eram as perguntas no ar. O formato não era nada intuitivo. Não se encaixava na mão como um martelo ou uma serra. O propósito daquilo era um completo enigma. E para resolver esse quebra-cabeça, não foi trabalho por uma pessoa só, não. Foi preciso uma colaboração que juntou gente de várias áreas diferentes. Uma verdadeira investigação multidisciplinar. O caminho para a descoberta foi super metódico, quase como uma investigação forense. Tudo começou com o fascínio de um pesquisador. Daí, o objeto foi levado para análise na zoologia, para identificar do que era feito. E, finalmente, foi para a antropologia, para decifrar o significado cultural. Cada passo era uma peça do quebra-cabeça se encaixando. E então veio o grande momento, a descoberta. A peça final do quebra-cabeça se encaixou, e aquele objeto misterioso finalmente ganhou um nome e uma história. O objeto era um kirt, uma espécie de chicote de montaria, e a análise zoológica confirmou. O cabo foi feito do osso de um bisão adulto das grandes planícies. Uma peça de um lugar e de uma cultura muito, mas muito distantes da Nova Inglaterra. E essa imagem ajuda a gente a entender a função dele. Isso não era só um cabo. Era parte de uma ferramenta vital usada pelos povos das altas planícies como uma extensão da conexão deles com os cavalos durante a caça. Dá para imaginar ele completo, com um laço de couro bem comprido e fitas coloridas enfeitando. A identidade foi revelada, mas isso só tornou o mistério ainda maior. A verdadeira questão agora era a jornada. Como esse objeto viajou mais de 2.000 quilômetros para acabar esquecido entre as ferramentas de um marceneiro? A resposta está na história de uma pessoa, um membro da família Ward, cuja vida acabou sendo a ponte entre esses dois mundos tão diferentes. A chave para o mistério é Thomas Ward. Ele era um veterano da Guerra Civil que, como muitos de sua geração, foi buscar uma nova vida no Oeste e se mudou para Nebraska. Lá, ele viveu bem próximo a povos nativos como os Omaha e os Cheyenne. Cartas que ele trocava com a família confirmam essa ligação. A teoria mais provável é que, em uma de suas visitas de volta para casa, ele trouxe o Kurt como uma recordação de sua nova vida, e por um capricho do destino, o objeto acabou perdido na caixa de ferramentas da família. Então, o ponto crucial é o que este único objeto nos diz. Ele é muito mais do que uma curiosidade. É um artefato que condensa um capítulo bem complexo da história. E esta citação ilustra o ponto perfeitamente. O Kirt nos lembra que o fim da Guerra Civil não trouxe a paz. O conflito simplesmente mudou de cenário. Saiu do leste e foi para as grandes planícies, onde a expansão para o oeste encontrou resistência e acabou remodelando a nação. O destino do kilt fica ainda mais revelador quando a gente compara com outras relíquias da família. A bandeira da Guerra Civil e a Bíblia da família, por exemplo, foram guardadas como tesouros, heranças com histórias conhecidas e valorizadas. Já o kilt, com uma história igualmente importante, foi tratado como um item qualquer. Foi perdido e totalmente removido de seu contexto. É um lembrete poderoso de como certas histórias são preservadas enquanto outras são facilmente esquecidas.
No final das contas, este simples cabo de osso serve como uma ponte. Ele conecta a Guerra Civil à expansão para o Oeste, as vidas dos povos das planícies às oficinas da Nova Inglaterra, é um microcosmo das forças que moldaram a América. A grande lição que o Kurt nos oferece é esta. A história não é feita de capítulos isolados. A oficina de um marceneiro na Nova Inglaterra e as vastas planícies do Oeste não são mundos separados. Eles são parte da mesma teia complexa, com fios de conexão muitas vezes escondidos nos lugares mais inesperados. E isso tudo nos deixa com uma reflexão. A história deste Kurt nos ensina a olhar para os objetos do nosso dia a dia com mais curiosidade. Aquela velha caixa no sótão, a joia herdada, a ferramenta esquecida. Que histórias ocultas será que elas guardam, esperando apenas que alguém faça a pergunta certa?